Olá, eu sou o Ben David, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, Programação em R, nível básico. Estamos hoje com a aula 22, quando devemos utilizar os operadores dois pontos e dois pontos. Para mais detalhes, entre na página do curso bendavid.github.io/curso R e aqui na seção, na barra de navegação em material, entre na subseção básico e em básico você estará na página desse módulo. Aqui em sumário, você pode acessar esse material que nós vamos discutir aqui hoje na seção em pacotes, mais especificamente usando os operadores dois pontos e dois pontos. Aqui nós daremos um detalhamento um pouco mais aprofundado sobre esse tema de hoje. Na aula anterior, ou melhor, nas aulas anteriores, nós falamos sobre pacotes, sobre o caminho de busca, sobre o arquivo namespace específico, e isso tem total relação com o que nós iremos falar aqui nessa aula de hoje. Como nós falamos anteriormente, quando nós instalamos para disponibilizar as funções de um determinado pacote, nós o inserimos no caminho de busca pelas funções library ou require. E aí, uma vez inseridos, anexados no caminho de busca, basta digitar o nome dessas funções e que essas funções são chamadas desses pacotes, e aí nós temos a utilização dos mesmos. O arquivo namespace, então, ele é responsável por exportar as funções que eu quero que o desenvolvedor, na realidade, quer disponibilizar no caminho de busca. Então, o arquivo namespace é específico para isso, para determinar quais funções vão ser exportadas e as funções que não vão ser exportadas, que são o que a gente chama aqui de funções internas. Ainda mais é o arquivo namespace que nós chamamos as funções de outros pacotes para poder utilizar dentro do nosso pacote devido à dependência, a necessidade que nós temos dessas funções. Então, na realidade, quando nós anexamos esse pacote, nós estamos anexando no caminho de busca apenas as funções exportadas pelo namespace. Tem como ter acesso a essas funções internas no ambiente de trabalho? Vejamos. Nós temos aqui esses dois operadores, em que esses dois operadores, seu objetivo principal significa esse daqui. Todos dois, o que nós vamos fazer é o carregamento e não anexação, só que esse daqui, dois pontos, nós vamos fazer o carregamento da função apenas exportada de um determinado pacote, e os três pontos era para nós termos acesso a essas funções internas que não são exportadas pelo namespace. Esse segundo operador, por exemplo, quando você é um desenvolvedor de pacotes, ele não é aconselhável, porque se uma função em um determinado pacote ela não está sendo exportada, é porque ela tem um fim, ela tem um objetivo específico. Se ela não tem importância de ser exportada, é porque o desenvolvedor achou que o objetivo do pacote, apenas essas funções são de importância para o usuário. De outro modo, essas funções internas elas podem passar por modificações de sintaxe, porque como elas não são funções exportadas, o desenvolvedor não se preocupa em manter a sequência, a estrutura básica das funções. Então, são funções que podem passar por modificações.
E aí, se isso está embutido no seu pacote, você pode ter problemas sérios e conflitos dessas funções, né? Porque pode acontecer que por alguma atualização desse pacote, essa função nem mais exista, né? Por questão de implementação já realizada nesse pacote que você depende dele. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu estou utilizando agora um outro pacote desenvolvido por nós, que é o pacote SMR. O pacote SMR, ele se destina a caracterizar uma distribuição de probabilidade em que nós retornamos a função densidade, função distribuição, os quantis e geradores de números aleatórios, que é uma função básica de distribuição de probabilidade, ela proporciona a você no R. Então, nesse caso, eu estou usando a função PSMR e acessando ela, isto é, carregando ela, se ela não tiver carregada, e ela vai me retornar o resultado sem precisar com que esse pacote esteja anexado no caminho de busca. Se vocês quiserem testar, podem executar essa linha de comando. Agora, é claro, né? A recomendação que vocês devem fazer, que provavelmente deve acontecer, é que vocês não tenham esse pacote instalado. Aqui para mim está comentado. E aí vocês devem utilizar a função install packages para poder instalar o pacote inicialmente para executar essas linhas de comando da videoaula. Então, uma vez feito isso, se você executar essa linha de comando, digita lá a função search para poder saber quais são os ambientes criados no caminho de busca, que você vai ver que o namespace, o ambiente namespace para o SMR não foi criado. Por quê? Porque nós simplesmente carregamos a função. É como se a gente tivesse chamado diretamente do próprio pacote essa função sem precisar inserir uma cópia no caminho de busca. Agora, o que é que vai acontecer? Nós temos uma função interna que ela não é exportada, que é a função Gauss-Legendre. Essas funções aqui da distribuição mid-range, né, estudentizada, ela passa por integrais duplas e até triplas. E aí nós não conseguimos resolver essas integrais de modo analítico. O que é que nós precisamos fazer? Utilizar cálculo numérico, né? Análise numérica. Então nós utilizamos as quadraturas gaussianas para poder encontrarmos aproximações dessas integrais. E aí, internamente, eu uso uma função criada Gauss-Legendre. Eu não tenho o objetivo de exportar essa função, porque a finalidade do pacote não é apresentar uma função para a quadratura, é simplesmente apresentar as características básicas dessa distribuição. Então, ela não foi exportada, mas eu posso acessá-la pelo operador ... e executar ela normalmente, em que eu peço aqui 4 pontos de quadratura, ela me retorna os nós e pesos para poder eu utilizar na computação da aproximação da integral desejada. Então, perceba que aqui, pelos dois pontos, nós podemos acessar as funções, isto é, nós carregamos as funções sem anexar o pacote ao caminho de busca e chamamos essa função tranquilamente, ou nós podemos acessar as funções internas que não foram exportadas pelo pacote, pelo dois pontos, e também chamá-las tranquilamente. Lembrando mais uma vez que usar esse último recurso de chamar as funções internas para quem desenvolve pacotes não é a melhor escolha. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mande seus comentários ou entre em contato em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.